Boa tarde a todos. A gente vai continuar então aí com a oficina a respeito de orçamento participativo. A ideia é apresentar para vocês nessa reunião de hoje qual que é o orçamento da PRAE, como que ele está distribuído e como que vocês vão poder contribuir as sugestões para a gente pensar em alternativas de como utilizar o orçamento participativo. Eu sou Ivonei, elaborei a apresentação, Rosemary trabalhou também aí no levantamento dos dados e assim por diante. Então o que nós vamos abordar aqui? A gente vai rever, né? A gente já conversou na outra aula, no outro encontro aí o que é o orçamento participativo, né? O orçamento da PRAE para 2022, as ações previstas, quais são essas ações, né, que a gente está prevendo trabalhar aqui em 2022. Aí a gente vai apresentar uma planilha interativa para vocês e a gente vai ter que combinar uma data para uma devolutiva das sugestões e das contribuições que vocês pretendem dar. Então, o que é o orçamento participativo? O orçamento participativo orçamento participativo, né? Na verdade, sim, o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é a previsão de receitas e gastos ou investimentos que precisam ser feitos em um espaço de tempo, normalmente um ano. Aí a gente tem as divisões, tem o plano plurianual, tem que seria o PPA, e que ele é planejado para 4 anos, o que você tem que fazer dentro desses 4 anos para atingir aquelas metas, aqueles objetivos e assim por diante. O orçamento público procura estimar qual o montante das entradas, impostos e demais taxas e contribuições arrecadadas, bem como definir a utilização desses valores nos gastos e investimentos necessários para o bem-estar da população. Isso é realizado ano a ano. Então, no ano anterior, eles fazem a previsão do orçamento para o ano seguinte. A gente, até agosto, a gente tem que apresentar meio que uma planilha do que a gente pretende usar no ano seguinte. E o que é o orçamento participativo? Então, ela é uma ferramenta que o objetivo dela é ela dar mais transparência para a forma de você utilizar o orçamento. Ela permite a participação do cidadão na tomada de decisão da aplicação dos recursos públicos, amplia o controle da população sobre a aplicação dos recursos públicos. O que é o orçamento participativo? Né? Então, aqui, o que a gente está trazendo para o NILA e dando a nossa contribuição aí, como que a gente vê o orçamento participativo na UNILA. Então, uma oportunidade onde os estudantes podem ajudar a decidir as possibilidades de auxílios estudantis a serem atendidos. Né? Trata-se de um estímulo ao exercício da cidadania. Né? Então, a gente espera que participando aqui vocês se sintam motivados a participar também em outros espaços onde é possível. Pelo menos em Foz do Iguaçu a gente sabe que também tem um orçamento participativo. E é um compromisso dos estudantes com a aplicação dos recursos do PNAES. Então, é importante que os estudantes eles entendam o que é e como pode ser utilizado, né? Como é permitido que seja utilizado o dinheiro da assistência estudantil, o dinheiro do PNAES. E também é uma corresponsabilização entre PRAE, UNILA e a comunidade estudantil na gestão dos auxílios. Bom, aqui a gente trouxe então o que é o recurso para 2022, quanto que a gente vai ter de orçamento para 2022. Então, em 2021 a gente teve R$ 8.228.087, que foram 6.699.000 do PNAES e um aporte da reitoria no valor de 1.528.000. Para esse ano a gente tem do PNAES R$ 8.690.133. Né? Do custeio da universidade para a assistência estudantil na forma dos subsídios, né, que a gente destina para os estudantes, esse ano não está vindo nada. Ocorre que a manutenção do alojamento estudantil ele está sendo todo feito com o custeio da universidade e não com os recursos do PNAES. Então isso é importante, né? Então uma outra forma da UNILA contribuir com a assistência estudantil e a gente não pode esquecer também que tão logo comecem as aulas presenciais também vai ter o curso do Intercamp, que também vai ser assumido pelo custeio da universidade. Aqui a gente trouxe aqui para relembrar qual a distribuição do auxílio
qual o número de estudantes que têm auxílio no decorrer dos anos e qual a proporção entre brasileiros e estrangeiros, né? Então aqui 2010, né, o número de estudantes era com auxílio cerca de 200, 2011 um pouco mais 600, 700 mais ou menos, 2012 cerca de 1.100 por aí, 2013 1.000, 2014 voltou aos patamares ali de 1.100, 2015 e tal, e aqui a gente consegue ver a proporção entre brasileiros e estrangeiros. E a ideia da assistência estudantil é que 50% dos estudantes que ocupam a assistência estudantil sejam brasileiros e 50% sejam estrangeiros, da mesma forma com que os cursos, da mesma forma com que a UNILA foi pensado. E se a gente for visualizar hoje, a gente tem um número maior de estrangeiros na assistência estudantil. E aí cabe uma reflexão do porquê, né? E claro que para o estudante brasileiro é muito mais fácil ele acabar desistindo do curso, saindo do curso por algum outro motivo. Para o estudante estrangeiro, pelo menos para o estudante estrangeiro que ele tem o auxílio, ele permanece por mais tempo na assistência estudantil, ele permanece na assistência estudantil durante o tempo normal, tempo adequado, e com o passar do tempo acaba se tornando um número maior de estudantes estrangeiros, né? Mas a origem é o mesmo quantitativo. Bom, aqui é a proposta que a gente tem para 2022. O que a gente espera para 2022? Então, a nossa ideia o que nós temos hoje, né? Manutenção de discentes assistidos. O que a gente precisa para fazer essa manutenção? A gente precisa desse montante de recursos aqui. Para o auxílio moradia, 1.935.900. Para o subsídio alimentação, 2.619, para o creche 108 mil e para o transporte 567.270, né? Até o momento, até março, a gente já usou 1.554.500 reais desses 8 milhões. Então, se a gente for fazer uma conta rápida, a gente tem cerca de 6 milhões e 200 mil para o restante do ano. Continuando aqui, quais são as vagas para novos estudantes ingressantes em 2020 e 2021, né? O que já está posto, o edital está correndo, as pessoas se inscreveram e o resultado está saindo agora, está com tempo para entrar com recurso, tudo mais. Então são 100 vagas para moradia, subsídio moradia, 150 para o subsídio alimentação, 300 para o transporte, 5 para o creche. E aí a gente também tem que pensar na transição do alojamento para o subsídio financeiro, que é 200 estudantes, né? Em agosto eles fazem essa transição. Então aqui esse valor é um valor que a gente já tem que reservar para que isso possa acontecer. As vagas para os novos estudantes ingressantes em 2022. Então o que a gente pensa que a gente consegue atender os estudantes de 2022, mais ou menos com esse número de vagas. São 280 vagas no alojamento, porque o alojamento faz a transição em agosto, então sai a galera que entrou agora no início do ano, em agosto, e os novos estudantes podem ocupar a partir de agosto. O subsídio de alimentação, a gente está pensando em cerca de 300 vagas, que a gente entende que é um número satisfatório aí para contemplar. O transporte mais ou menos 300, o creche em torno de 10. São previsões que a gente está fazendo, né? Porque a gente tem que contar com isso, porque a gente sabe que o estudante de 2022 ele chega com essas demandas, né? E aqui é a quantidade de meses, né? Então, se ele entrar no alojamento em agosto, ele vai ocupar por 5 meses. Isso, né? O alojamento não tem o custo para assistência estudantil, mas ele tem que ser pensado, porque no ano que vem, no ano seguinte, 2023, ele passa a ocupar uma vaga do subsídio de moradia. A alimentação a gente está pensando 4 meses, transporte 4 meses, o creche 3 meses. E aí, quais são os outros auxílios que a gente pensa que a gente poderia fornecer ainda esse ano, né? Então, a proposta da praia seria mais ou menos essa aqui. Então, a gente pensa no auxílio digital, em torno de 200 vagas, um valor de inicial, assim, R$50 por 4 meses. O Dignidade Menstrual, que a gente começou a trabalhar com isso no ano passado, então seriam 400 vagas, um valor de R$120, é um pagamento único, né? O auxílio instalação,
mais ou menos 200 vagas, que a gente imagina que a gente vai ter esse número de pessoas no alojamento estudantil que vão transitar em agosto para o subsídio de moradia, então eles precisariam de uma ajuda para mobiliar, para tentar mobiliar alguma coisa de casa, juntar com outros estudantes e fazer uma mobília de uma casa. Também pagamento único. A gente está pensando também no auxílio de projetos, que foi um auxílio que foi feito ano passado, que foi bastante proveitoso. A gente entende que foi bastante proveitoso, 50 vagas, R$ 400, para ser desenvolvido em mais ou menos 5 meses. E a demanda social, que seriam 100 vagas, R$ 400 por 5 meses também. Então, se a gente somar tudo isso que a Praia pretende oferecer, e de acordo com esse tempo, né, é importante a gente pensar no tempo, a gente vai ocupar cerca de R$ 9.129.170 da assistência estudantil. Então, aqui a gente já percebe que tem um déficit de 439 mil. Como esse déficit ele é equilibrado, né? Então a gente vai ter, muito provavelmente, mês a mês, aí a gente tem a possibilidade de formatura de estudantes, né? Então a gente entende que alguns estudantes vão concluir o curso. A gente sabe que, historicamente, alguns desses estudantes acabam desistindo da universidade. Aí tem o processo de monitoramento da própria assistência estudantil, né, que é feito. Então a gente imagina que, com o passar do tempo, até o final do ano, esse valor ele se equilibra. E como que isso impacta em 2023? Então a gente já pensou nisso, pensou nesses números e já traz uma previsão de como isso vai impactar em 2023. Para 2023, a gente imagina que cerca de 25% dos estudantes que tem na assistência estudantil hoje, eles acabem saindo, né? Em formaturas, desligados e cancelados. Então, a perspectiva é que dê 25%, principalmente formaturas, né? A gente gostaria que fosse, mas eu acho que é um momento que a gente tem que ser bastante sincero. E, infelizmente, a gente tem um fluxo de desistência em todas as universidades, não é só na Unila, não é algo que a Unila tem e outros não têm. Então a gente imagina que para 2023 a gente vai precisar de um orçamento de cerca de 8.193.375 só para manter quem vai ter direito à assistência estudantil no final de 2022 e início de 2023. Então, pensando em 2023 com o que nós temos ali, a gente vai precisar mais ou menos desse montante de dinheiro. Bom, aqui a gente vai ter a planilha interativa. O que é essa planilha interativa? É onde vocês vão poder mexer, fazer simulações de vocês. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Tá pronto.